Vida de Artista apresenta. De Silvia Reis. Conversa informal. Havia um espectro de desolação no ar e um cheiro de morte. Na escola, os rostos eram marcados pela indiferença. Meus colegas se mostravam perdidos no vazio imensurável e falavam o estritamente necessário, como se as palavras se tivessem tornado um artigo de luxo. Eu não me sentia muito diferente deles e também não saberia dizer de onde vinha aquela tristeza que me envolvia como um lençol de seda, macio e gélido. Saí por volta do meio-dia pensando no almoço. Naquele dia tinha meu prato preferido num restaurante que eu descobrira recentemente. Depois eu pensaria no que fazer para passar o tempo antes de voltar para a reunião com a equipe gestora da escola. Provavelmente ficaria olhando as vitrines desses magazines gigantescos que vendem de tudo para dar uma olhada nos preços de algumas bugigangas. O restaurante era um pouco afastado do prédio da escola. Era daqueles botecos que o dono ainda recebia os fregueses e os chamava pelo nome, o que criava um ambiente muito familiar. Logo que entrei, um homem sentado a uma mesa pequena acenou para mim. Eu o reconheci de imediato. "Ronaldo!" exclamei surpreso. "Quanto tempo?" Era um amigo de infância. Convidou-me a sentar à sua mesa logo dizendo: "Veio provar a melhor dobradinha da cidade." "Estou certo?" Concordei. E entre uma garfada e outra, nós rememorávamos as aventuras da juventude que vivemos na cidade do interior onde crescemos juntos. Quando perguntei se não tinha se casado, ele respondeu que até tinha, mas não demorou muito para sua mulher descobrir um marido mais rico do que ele. Ao final da refeição, Ronaldo me convidou para ir à sua casa fazer hora. Disse que me traria de volta à escola em tempo para a reunião. Aquilo não era uma casa, era uma verdadeira mansão. Porém, nada luxuosa. A simplicidade reinava sobre o acabamento da melhor qualidade. Pessoas circulavam lá dentro, lá e cá, e a piscina estava cheia de crianças que faziam uma algazarra danada. Quem é esse pessoal? São meus vizinhos. Estão sempre por aqui fazendo alguma coisa. Uma varanda no andar de cima dava vistas a um belo pomar nos fundos da casa. Nós nos sentamos nas cadeiras em volta de uma mesa muito comodamente. Não demorou nada para eu me questionar a respeito da vertiginosa subida na vida daquele velho amigo. E não posso descrever minha estupefação quando soube que ele vivia como guru. Eu sabia de sua curiosidade pelas artes divinatórias desde garoto, mas nunca imaginaria que ele pudesse levar a sério aquela coisa toda que ele chamava de ciências informais, e muito menos que aquilo pudesse transformá-lo num milionário. Era um fenômeno que impressionava bastante um simples professor de matemática. Como faço as previsões? Apenas sigo o rumo das ideias destinadas a atingir determinado fim. Assim posso presumir desde já que você está inseguro. Por que acha que estou inseguro? Perguntei surpreendido. Não está. Devolveu-me a pergunta com uma expressão serena. Pensei no desânimo que eu carregava ultimamente como uma carta lacrada que eu não queria abrir e admiti com certa relutância. Pode ser. Mas como faz isso? Eu vejo as coisas como são. Mas entre ver as coisas como são e saber o que se passa com alguém tem uma longa distância. Mas basta percorrer essa distância para ver aonde a coisa vai parar. Fazendo uso de probabilidade estatística, é isso? Eu faço uso do paradigma indiciário. O que é isso? É um método de investigação sistematizado pelo historiador Carlos Ginzburg, que cunhou a expressão. É um conjunto de princípios e procedimentos que norteiam um método de análise centrado no detalhe, em sinais, enfim, em todos os indícios. É praticado na criminalística, na autenticação de obras de arte, na psicanálise, mas é também usado na construção da narrativa histórica. Mas como você chega a uma conclusão acertada? Aplicando o princípio da economia, eliminando as fantasias, restará a verdade dos fatos. Fazia sentido para meu raciocínio de que a simples redução de uma equação basta para se eliminar uma incógnita. Mas muita gente conhece a verdade e não pode prever o futuro.
Não se trata de fazer futurologia, mas análise dos fatos para prever suas consequências. Os historiadores podem analisar um fato histórico ocorrido há centenas de anos, apenas tangenciando-o por meio de suas consequências. Por que não podemos fazê-lo com os acontecimentos mais recentes? E o que fez você tirar a conclusão de que estou inseguro? Você é professor e eu posso deduzir que as mudanças que estão sendo promovidas no modelo educacional estão abalando suas convicções. Naquele momento invadiu-me uma torrente de luz aclarando-me as ideias. Percebi imediatamente que um dos motivos da minha intranquilidade era um sentimento de inadequação. Eu era agora uma peça obsoleta da estrutura que formou grandes engenheiros, cientistas e também grandes mestres, da qual eu fizera parte durante todos aqueles anos em que ela funcionou perfeitamente. De repente, as palavras começaram a sair da minha boca, esclarecendo mais a mim do que a Ronaldo sobre o problema que vinha me causando enorme insatisfação. Toda semana tem uma reunião diferente na escola para conscientizar os professores de que eles são uns boçais e precisam de treinamento incessante para aprenderem a ser super-heróis. E o professor tem de achar divertido. Tudo agora tem de ser divertido. É uma conversa fiada que não rende nada nem aos professores nem aos alunos. O projeto político-pedagógico virou uma bíblia. Está lá só de enfeite. Cheio de teorias para serem postas em prática numa sala de aula onde os alunos são todos anjos. Ontem fui obrigado a assistir a uma palestra desses intelectuais que conhecem todas as teorias sobre o novo modelo de ensino nas escolas. Começou dizendo que o grande sonho dele é humanizar o ensino para melhorar sua qualidade. E falou como se devêssemos dar mais importância ao sonho dele do que a nossos princípios. E o indivíduo ainda teve a cara de pau de me dizer que eu não devo ensinar que 2 mais 2 são 4. Depois ele perguntou no que resulta 2 mulheres mais 2 pepinos, querendo dizer que não se pode somar mulheres e pepinos, e fez uma piada de mau gosto. E ele nem corou por deixar claro sua ignorância de que, para efeito de cálculo matemático, os números são tratados como elementos. 2 elementos somados a 2 elementos vão sempre resultar em 4 elementos. Ninguém precisa somar 2 gotas d'água para calcular uma área. E nenhum aluno jamais teve dificuldade em entender isso. Mas o que mais me chocou foi ver a maioria dos professores aplaudir no final da palestra, não mais humanizados, mas como robôs. Crianças, corrigiu-me Ronaldo. Por que crianças? Perguntei surpreso. A infantilização é a maneira mais eficaz para fazer com que o adulto coloque em dúvida seu saber. Ver-se como criança reforça a ideia de que sua realização pessoal está no futuro, e o futuro a Deus pertence, não é o que dizem. Assim fica mantido oculto o X da questão como um oráculo inalcançável. Refleti. Mas para que manter as pessoas como crianças? Para que nenhuma delas resolva o X da questão. É verdade. E quando você tenta resolver as coisas do seu jeito, logo aparece um bando de moralistas para criticar seu modo de agir. Assim se vai estabelecendo uma cultura policialesca dentro das escolas. Eu queria saber para quê. Antes, a vida social era organizada pela moral religiosa, segundo os conceitos de pecado e virtude. Hoje, a transformação de determinada conduta em crime gera uma judicialização da vida em sociedade, se eu posso usar esse termo. A partir daí as relações sociais passam a ser orientadas concretamente pelo Código Penal. Assim, uma briga de vizinhos se torna uma questão de Estado em que o cidadão não é mais um pecador, mas um criminoso em potencial. É mesmo. Trocaram o Deus disse pela Constituição diz. E agora com o povo tendo que entrar na justiça por qualquer coisa, ai do infeliz que não tenha condições de pagar um bom advogado. Mas os advogados também não podem chegar ao X da questão. Estão presos nas proposições irreconciliáveis das leis. Não dá para entender o que faz a Constituição ter tanta contradição. Pense. Pensei e não cheguei a nenhuma conclusão. Diga você. O que está acima do texto, revelou Ronaldo. Nossa Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus. Assim é estabelecida a supremacia de Deus sobre o Estado. E aí o que vale?
A palavra de Deus que manda os pais despedaçarem os filhos contra um rochedo ou a liberdade de cátedra? Tem lógica. Exclamei convicto. Ou não, adversou Ronaldo. Você sabe melhor do que eu que na lógica uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Parei para pensar, lembrando que para compreender o que Ronaldo dizia, eu precisava ver a coisa como ela é. Também não existe a possibilidade de ser uma terceira coisa diferente do verdadeiro ou do falso. Ou a proposição é verdadeira ou é falsa. E é incrível como parece difícil para as pessoas em geral partirem desse princípio. Eu vejo gente que não consegue mais raciocinar sobre as mínimas coisas. Parecem mesmo crianças que veem tudo pela primeira vez. Fala-se tanto em autonomia do professor lá na escola. Mas fica só no discurso. Na prática, o professor deve obediência aos modelos que são propostos pela direção, como uma criança que deve obediência aos pais. Aposto que seu palestrante não mencionou a palavra obediência nenhuma vez. Como sabe? Diversas palavras estão sendo cuidadosamente substituídas para alterar nas pessoas o modo de percepção da realidade. Agora, obediência é sinônimo de colaboração. Você não é mais um profissional do ensino, é um colaborador da escola. Na frente de Ronaldo, eu também me sentia uma criança vendo tudo pela primeira vez. Ah! Incrível! Exclamei. O tempo todo o pessoal repete que é preciso a colaboração de todos para a efetivação das novas práticas de ensino. Mas a coisa não é colocada como um convite, mas como uma ameaça. Tipo, se você não for um bom colaborador será um pária da escola. Qualquer hora vão instituir a palmatória para os professores desobedientes. Onde vamos parar? A resposta de Ronaldo me fez perceber que estávamos experimentando a consequência da ideia que foi construída ao longo de séculos de que nosso povo é inferior, incapaz e indomável. Finalmente o povo está convencido de que precisa ser protegido dele mesmo por uma força externa superior, concluiu meu amigo. Fiquei pensativo por um longo momento e depois disse quase lamentando. Desde que me conheço por gente ouço falar que o povo brasileiro não sabe votar, é vagabundo e ladrão. Agora é racismo. O povo brasileiro é racista. A questão do racismo contra os negros foi importada dos Estados Unidos a fim de incitar problemas socioculturais no meio do povo brasileiro, explicou Ronaldo com precisão. Acontece que nos Estados Unidos os negros são de fato uma minoria e há muito pouca miscigenação, continuei. O Estado norte-americano se considera uma nação anglo-saxã. O que não é o caso do Brasil. Nós somos uma nação formada de uma mistura de brancos, índios e negros. Não é possível que exista hoje um só brasileiro que tenha o sangue puro de uma etnia europeia ou africana e talvez nem mesmo indígena. O povo brasileiro é genuinamente constituído de uma mistura na qual não se pode nem identificar quem veio de quem. E isso nunca foi problema. Ronaldo me olhou com expectativa e perguntou. Então, onde está o X da questão? Pensei minuciosamente no que poderia estar oculto naquele problema e arrisquei. Tudo isso é para nos fazer acreditar que somos inferiores porque não somos de raça pura. Então Ronaldo perguntou sem vacilar. E quem quer um povo de raça pura? Naquele momento fiquei horrorizado com meu próprio pensamento. Tive a sensação de estar diante de um fato que sempre esteve na minha frente, mas eu nunca tive coragem de olhar para ele. A percepção de que eu convivia com ideias perversas negando-as o tempo todo me fez entender que eu mantinha oculto o X da questão para mim mesmo simplesmente por não querer ver a coisa como ela é. E tive de fazer um grande esforço para me encorajar a dizer: os que querem uma raça pura são partidários da ideologia nazista. Percebendo meu constrangimento, Ronaldo acrescentou. Mas até que se veja a coisa como ela é, eles são chamados de capitalistas democratas. O problema é que aqui a democracia não é respeitada, eu disse um pouco enfático. A gente não pode mais falar o que pensa nem ser o que é. Essa perseguição ao cidadão comum como se ele fosse um criminoso em potencial faz pensar até que o nazismo não acabou.
Olhando para a história, podemos verificar que o nazismo é um modelo de genocídio que saiu da Inglaterra, fez escala na Alemanha, Espanha, Itália e Portugal e chegou aos Estados Unidos, são e salvo e passa muito bem até hoje. Os Estados Unidos são um país democrata, que eu saiba. Para inglês ver. A democracia deles deu ao mundo a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional e a OPAN. Nenhuma dessas instituições é democrática. Mas o que são eles afinal? São os donos do dinheiro. Isso eu já sabia e apenas acrescentei. E o dinheiro compra o mundo inteiro. O dinheiro é outro eufemismo para a chantagem, a manipulação, a coerção e, finalmente, as armas. Através de suas políticas econômicas, eles impõem a todos os países medidas para acabar com qualquer resistência popular. Chegam aqui propondo a compra de nosso patrimônio por 2% do valor e se o governante não aceitar, eles oferecem a opção de fazer tábula rasa da economia do país. E qual o correspondente ideológico dessa política? O fascismo. Respondi incerto. Perfeitamente. Está querendo dizer que os governos respondem a uma ideologia fascista, devidamente embelezada com o manto do capitalismo e a coroa da democracia. Mas basta analisar o discurso dos economistas para saber de onde vem tudo isso. Os autores preferidos dessa gente são os teóricos austríacos. Mises, por exemplo, foi ministro do governo fascista da Áustria e hoje é mentor dos liberais. Formulou teorias e criou bordões que são repetidos como um mantra pelos mais medíocres economistas. E basta ver a coisa como ela é para entender onde está o verdadeiro racismo. Você quer dizer que, nesse caso, o racismo não tem nada a ver com raça, nem mesmo com etnia? Exatamente. Não existe preconceito racial, o que existe é o preconceito de classe social. Dê condições a um indivíduo mestiço de ter uma vida digna e o chame de macaco. Ele vai rir na sua cara. Pronto. Acabou o racismo. Mas até as fobias estão sendo criminalizadas. O medroso agora também é um fora da lei. E cada vez mais sem defesas. Quando todo o povo é acusado de ser racista, você está sendo acusado de ser racista. Eu estou sendo acusado de ser racista. Passamos a ser criminosos em potencial. E passa a caber a nós provar que não somos. Aí está o fim da presunção de inocência. De certa maneira, eu já tinha percebido aquela inversão de valores. E então, para provar que eu não sou racista, devo ser a favor de cotas para negros nas universidades e aplaudir quando um negão bonito aparece de terno e gravata, bebendo uma bebida cara dentro de um avião num comercial de televisão. Como se isso representasse o fim do racismo que nem tinha começado. Será que ninguém percebe isso? Porque ninguém fala a respeito dessas coisas? Ronaldo acendeu um cigarro e ficou olhando pensativo para o nada do seu lado, como se estivesse mergulhado numa reflexão profunda. Enfim, encarou-me e disse: o debate público é controlado pelos meios de comunicação acometidos da síndrome de Procusto. Eu sabia que Procusto era uma personagem mitológica que tinha uma cama do seu tamanho e convidava todos os viajantes a se deitarem nela. Se os hóspedes fossem demasiados altos, ele cortava um pedaço da perna e quando eram de pequena estatura, eram esticados para que se ajustassem à cama. Adoro mitologia. Tenho vários livros sobre o assunto. Mas eu nunca tinha ouvido falar de uma síndrome com o nome de Procusto. Não é ainda um diagnóstico clínico da psicologia ou da psicanálise, no entanto, é muito estudada pelos investigadores do comportamento social. Mas, afinal, o que é síndrome de Procusto? A síndrome de Procusto faz alusão a pessoas que menosprezavam e desqualificam aqueles que elas julgam superiores a elas mesmas. São obsessivamente controladoras e em tudo aumentam sua grandiosidade na tentativa de compensar o próprio sentimento de pequenez. Vivem num estado permanente de frustração e inveja. Inveja. Sim, pressupondo que a inveja seja um sentimento que leva a pessoa a desejar destruir no outro aquilo que ela não tem. Refleti por um momento, procurando me descobrir invejoso, e notei que Ronaldo me observava como se soubesse exatamente no que eu pensava.
Eu tenho inveja, admiti. Nunca conheci uma pessoa que assumisse sentimentos de inveja. Bom. Muito prazer. Exclamei ironicamente. Eu tenho inveja dos políticos. Sempre quis destruir neles a cara de pau que eu não tenho. E o fato de não conseguir, me deixa frustrado. Melhor admitir do que ficar que nem esse pessoal que adora se fazer de vítima dos espertalhões. A vítima de Procusto. Então existe também uma síndrome de vítima de Procusto. É uma percepção minha, explicou Ronaldo. E o que seria? A vítima de Procusto. Não é difícil supor do que se trata. É o indivíduo que faz apelo constante à comiseração do outro. Tende a ver todos como Papai Noel e sente-se injustiçado quando não lhe dão seu presente. É fiscal da moral alheia e mede tudo pela medida de sua pretensa grandeza. Por isso vive num estado permanente de cobiça e insatisfação. Eu dei risada. Parece que esses praticantes do bom mocismo sofrem dessa síndrome. São os falsos pacifistas que adotam a política de cunho religioso de seus líderes. A política de cunho religioso. O que isso quer dizer? É pautada por uma moral religiosa. Podemos identificá-la facilmente pelo discurso de seus coiteiros. Coiteiros? Você sai com cada uma. O que é isso? Coiteiro é o indivíduo que encobre malfeitores. Eu roubei o título para designar de forma generalizada aqueles que pregam o bem para encobrir o mal, como sacerdotes na religião e líderes pacifistas na política. Os coiteiros estão sempre na defesa pela supremacia de seus ídolos, bons ou maus. Supremacia dos maus. Quem pode querer isso? Ora, quem são os bons e quem são os maus? Eu não, hesitei. Bom, eu acho que os bons são os que fazem coisas boas, e os maus são os que fazem maldade. É óbvio, não? Não de acordo com os que dizem seus coiteiros. Se não fossem por seus coiteiros, os líderes jamais poderiam encobrir o mal que a política pacifista deles causa ao seu povo. Certo. Mas ninguém pode negar que Procusto era de fato mau. Não pode? Caramba! O cara torturava suas vítimas barbaramente até a morte. Nem todos que matam barbaramente são considerados maus. Mas aí, acho que é uma questão de balancei a cabeça hesitante. Ninguém em sã consciência pode achar que alguém que comete uma atrocidade contra outro ser humano faz coisa boa. No entanto, a história está cheia de exemplos. Podemos ver também na mitologia, na religião, na literatura. Cite um exemplo. Moisés, para não sair da mitologia. Ao contrário de Procusto, ele não esperava por suas vítimas nas suas terras. Ele era um invasor que mandava seu exército dizimar outros povos para roubar-lhes as riquezas e escravizá-los. No entanto, os seguidores das religiões de origem judaica o consideram um herói, um benfeitor, jamais um homem mau. Portanto, meu amigo, você acabou de constatar que esses religiosos têm a mente doente. Eu não disse isso. Protestei timidamente. Disse sim. Você disse que ninguém em sã consciência admite a barbárie como um bem. Quem não tem sanidade mental é doente, pela exclusão da lógica, não é isso. Mas não se recrimine por sua franqueza. Você só viu a coisa como ela é. Eu estava perplexo e ainda mais perdido em minhas convicções. Mas é preciso considerar o contexto em que a coisa está inserida. Muito bem. Então vamos para o contexto. Há um consenso universal de que Hitler é o mais monstruoso dos seres humanos por ter matado milhões de pessoas numa guerra. No entanto, o presidente Truman, que praticou um dos maiores crimes contra a humanidade, autorizando a detonação de 2 bombas sobre uma população civil apenas para dar exemplo ao mundo do seu poderio, foi sustentado como um herói da humanidade, apesar das controvérsias. Fiquei pensativo, depois concordei. É muito difícil mesmo ver as coisas como são. Por isso é bom ter em mente que todo fato social é uma construção erguida pela percepção humana de acordo com os valores morais de uma sociedade. Uma vez que uma coisa é concebida como boa, a pessoa terá dificuldade de percebê-la de outra forma.
A tendência natural é ficar constantemente revestindo velhas ideias com roupagens rebuscadas. Ou seja, o mesmo que usar chantilly fresco para cobrir um bolo estragado. Enfim consegui fazer aquele rosto inexpressivo esboçar um sorriso. Bem ilustrado, elogiou Ronaldo. É aí que se deixar levar pelas aparências nos impede de ver a coisa como ela está. E por isso não se pode prever o futuro, adverti maliciosamente. Mal conseguimos enxergar o que acontece no presente. O cidadão permanece sendo doutrinado pela propaganda do que ele deve ser. Quando ele vê seu futuro ilustrado em comerciais com homens e mulheres sofisticados em ambientes de trabalho luxuosos, ele se projeta nesse cenário. Então, vem o pessoal do sindicato e entrega a ele um folheto sobre a luta de classes, que traz uma foto em preto e branco das fábricas do início do século XX ou de trabalhadores desdentados do campo. Não tenha dúvida que esse indivíduo vai associar imediatamente a luta de classe a uma coisa decadente que deve ser ultrapassada. Ele não quer regredir e não consegue avançar, então fica imobilizado no presente. Puxa! Eu nunca tinha pensado nisso. A gente ouve falar de socialismo como se fizesse parte da mitologia. O termo vai sendo ressignificado pela política de cunho religioso dos coiteiros de plantão. O socialismo está sendo dividido em várias correntes para que o termo se torne um suporte de diversas ideologias. Está cheio de livros aí com interpretações sobre o marxismo, cujas conclusões parecem ter sido tiradas dos textos apocalípticos. Querem atualizar tudo, resmunguei. Daqui a pouco, vão querer atualizar o teorema de Pitágoras também. Está longe o dia em que a lógica possa se impor e libertar a gente da doutrinação dogmática. E por mais que um Freud demonstre o mal causado pelas crenças abstratas, logo aparece um Jung para colocar o véu do misticismo sobre a realidade demonstrada. Assim nós permanecemos mergulhados na crença dogmática com rara chance de ver a coisa como ela é. Eu quase protestei. Mas você deve admitir que não está fácil para ninguém ver as coisas como são com toda essa mistificação da informação. É sempre a mesma papagaiada. Estudos feitos em Nárnia revelam, especialistas do admirável mundo novo dizem que, pesquisas no campo da física quântica sustentam que no mundo subatômico, é um festival de palavrório. É um especialista em números quânticos, terapeutas quânticos, pesquisadores quânticos, ecologistas quânticos, o caralho quântico que faz bebês quânticos, dá até náusea. E a gente nunca fica sabendo da coisa como ela é. Saberemos que nosso programa de desinformação estará completo quando tudo que o americano acreditar for falso, disse meu amigo citando William Casey e acrescentou. Leia-se americano, todos os habitantes das Américas. Por isso a importância de um modelo educacional adaptado à cultura do entretenimento e massacrado pelas frases de efeito divulgadas pela propaganda. O rapaz apareceu trazendo uma bandeja com 2 pratos de sobremesa. Colocou-a sobre a mesa e disse: bolo de rapadura. Meu pai que fez. Agradecemos o rapaz que se retirou em seguida e eu continuei interessado no assunto. O que seria frases de efeito? Ronaldo hesitou um instante e depois disse. São formulações apuradas que sintetizam uma ideia. Aquecimento global, combate ao terrorismo, defesa da democracia. Entendi. Todo mundo fala dessas coisas sem saber do que está falando. Então é a propaganda que se encarrega de distrair e desviar do caminho aquele que busca chegar ao X da questão. E por que caímos nessa? Porque são ideias apresentadas a todos como uma coisa boa exatamente como Procusto apresentava seu castelo aos viajantes. Observou Ronaldo. Um lugar que convidava ao descanso e ao conforto, mas o X da questão estava oculto no seu interior onde se revelava as torturas e os sofrimentos. Aquela conversa parecia uma máquina de triturar esperanças. Acho que eu vou sair daqui e procurar um psiquiatra. Prove o bolo antes, disse Ronaldo com irritante tranquilidade. Provei. Estava realmente delicioso. Imaginei como seria se todos os pais fossem livres para fazer bolos como aquele, e perguntei: acha que existe uma saída para escapar da dominação desse povo que está por cima da rapadura? Não.
Não tem como escapar por meios lícitos da dominação da superestrutura que compreende as esferas política, jurídica e religiosa impregnadas da síndrome de Procusto. Será tolice confiar nas instituições legais quando ninguém mais terá bases para prever uma decisão judicial. Nem você. Provoquei. Quando eu disse que ninguém mais poderá prever uma decisão judicial, eu já fiz uma previsão. Então o que fazer? Tentar ganhar no jogo do inimigo utilizando as próprias regras dele. Não tenho a menor ideia do que você está falando. Se a gente reconhece que o mundo é um lugar inóspito e não quer viver nessa realidade, a gente foge da realidade e passa a viver no mundo de fantasias. Só que para ver as coisas como são é preciso que a gente se liberte das crenças dogmáticas decididamente, porque quando não se faz o luto, quando a gente não supera a perda de uma ilusão, tende a buscar conforto nas suas antigas crenças e a praticar os mesmos costumes que a mantêm agrilhoada. Que costumes? Pode ser um hábito qualquer. Como o da oração, por exemplo. Minha mãe foi criada dentro da religião, mas havia muito tempo já nem ia mais à igreja. Há alguns anos, ela foi acometida de uma doença rara degenerativa e passou a andar pela casa rezando o terço. Inconscientemente, ela não queria avançar, porque tinha medo do futuro, então regressou a um lugar conhecido para assim recuperar a sensação de conforto dos momentos em que orava ao Papai do Céu quando era criança. Eu me servi de mais um café da garrafa sobre a mesa para acompanhar o bolo, aproveitando um momento de silêncio para refletir. Por fim falei. Acho que todo mundo faz isso. No fundo, a gente sempre acaba procurando se adequar a uma situação. Ronaldo esticou os lábios num gesto de repúdio. Conhece o experimento sobre conformismo de Solomon Asch? Aquele das linhas. Isso mesmo. No momento em que um deputado ouviu o presidente da República falar que a privatização de uma das maiores e mais lucrativas empresas nacionais era bom para o país, ele sabia, sem dúvida, que aquele presidente era criminoso mau caráter da pior espécie. Mas diante do silêncio de todos os congressistas, o deputado também se calou. Quando enfim seus colegas decidiram fazer críticas à medida criminosa do presidente, o deputado repensou o assunto e logo assumiu sua antiga posição, porque se sentiu seguro por não ser o único com aquele ponto de vista. Mas até que isso acontecesse, a empresa já tinha sido privatizada. Em geral, o conformismo serve para esperar a morte de Inês. Mas o que me deixa puto é que no discurso de sua próxima campanha a candidato, o deputado vai dizer que lutou contra a privatização. Viu? Perguntou-me Ronaldo com certa satisfação. O quê? Você acabou de fazer uma previsão. Soltei uma gargalhada. Muito engraçado. Eu falo sério. Você pôde prever exatamente o que o deputado vai fazer. E daí? Eu também vou ficar calado. A gente que aprende a ser honesto e tenta fazer a coisa certa passa por idiota simplesmente por não ser uma Maria e vai com as outras. Cara, sinto que tudo que aprendi na vida não vale mais nada. É compreensível. Os valores que você guarda foram conquistados a duras penas pelas gerações passadas, como a liberdade de cátedra, que é um princípio que assegura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Uma vez que isso não vale mais nada, torna-se mais um dos seus princípios a serem descartados. Uma pessoa íntegra não é desejável a um novo modo de se relacionar socialmente. O politicamente correto é baseado na chantagem, na corrupção e na completa banalização da dignidade da pessoa humana. Aquela conversa não estava melhorando meu estado de espírito. Pelo contrário, eu já sentia minha indignação exalar furiosa de todos os meus poros, bem estimulada pelo café que eu tomava demasiadamente. Naquele momento foi minha vez de ficar pensativo, tentando descobrir aonde aquele conhecimento todo ia me levar. Estava quase na hora de voltar à escola e eu não queria sair dali. Olhei para Ronaldo como uma espécie de pesar e lhe disse: puxa! Fazia tempo que eu não tinha uma conversa informal como essa. Mas foi muito bom porque percebi que tenho muito a aprender para chegar aonde você chegou. Imagino que você queira saber como fiquei rico.
Você tem uma receita? Encarar a realidade e tentar transformá-la sem fugir dela. E de que maneira você conseguiu fazer isso? Um esquema de lavagem de dinheiro na Tríplice Fronteira. Um deputado federal precisava de um intérprete e eu acabei me envolvendo no negócio porque já sabia que não podia lutar contra os vigaristas que administram o crime organizado no estado, a menos que eu fizesse parte do mundo deles. Fui avisado de que nunca mais seria um homem livre e aceitei a condição, tendo em mente que só com dinheiro eu teria a chance de fazer alguma coisa boa dentro desse sistema capitalista perverso. E o que fez? Eu investi num projeto de educação para a cidadania. Comprei vários terrenos, construí condomínios com prédios de apartamentos e dei moradia para diversas famílias. Acho que não entendi. Chama alugar imóveis um projeto de educação. Não. Nesses condomínios moram centenas de famílias sem pagar aluguel porque eles já me pagam juros pelo meu dinheiro aplicado. Ainda não entendi. Eu explico. Todo o dinheiro que consegui nos negócios está em aplicações financeiras que rendem juros extraordinários. Esses juros são pagos pela população através de impostos indiretos e é destinado a pagar juros aos bancos através do esquema fraudulento da dívida pública. Dívida pública é um nome muito conveniente para fazer a população pensar que a dívida é dela e deve ser paga como uma promessa. E pouca gente tem essa percepção. Meu projeto tenta elucidar os contribuintes que com o suor do rosto alimentam esse esquema criminoso de assalto aos cofres públicos. Um crime legalizado pelo método de transformar apropriação indébita em negócio lícito. E foi isso que fiz, evidentemente para atender a outros fins. Que fins? As pessoas que vão morar nesses condomínios são preparadas para ver as coisas como são. Sem ilusões de grandeza, sem enganos a respeito de si mesmas, elas descobrem como construir seu futuro, investindo no que é essencial para terem uma vida digna. Eu fiquei encantado com aquele trabalho e minha admiração por Ronaldo redobrou. Mas é um grande projeto. Se todo mundo que tem dinheiro fizesse isso, não é uma coisa fácil de fazer. Em geral, quem tem muito dinheiro não é livre para fazer o que quer. É refém do sistema que o enriqueceu. Eu consegui porque conheço todas as falcatruas para burlar as regras do jogo sujo do sistema tributário. Como? O meu dinheiro não aparece. O prédio do restaurante em que almoçamos é meu, mas, para o fisco, quem pagou por ele foram meus inquilinos. Como assim? Eu justificava minha renda com os recibos falsos de aluguel que me davam os moradores dos meus imóveis. E toda a sua renda vem de falcatruas? Às vezes eu ganho um dinheirinho propondo soluções aos pequenos empresários para escaparem das armadilhas da agenda socioeconômica que pretende destruir o país e, consequentemente, seus negócios. Mais que isso, só o novo Messias pode prometer. Novo Messias! Exclamei mais que surpreso. Isso é enfim uma profecia. Ronaldo sorriu timidamente. Digamos que eu tenha feito um divertido jogo de imaginação. Talvez numa próxima crise do capitalismo, quando eclodirá a Quarta Guerra Mundial, surja uma religião que reorganizará a sociedade sobre as bases da boa nova trazida por um novo Messias. Acredita mesmo que surgirá um novo Messias? Bem, de tempos em tempos o poder dominante precisa renovar as esperanças do povo num futuro melhor, não é sempre assim. E o melhor está sempre no futuro, nunca aqui e agora, disse eu com ar francamente irônico. É bom que um novo Messias seja rico. Ninguém mais acredita num pobre dando receitas de como viver bem. Há rumores de que os legítimos porta-vozes de Deus querem coroar o Messias de origem inglesa. E por nascer numa monarquia, ele poderá ser legitimamente chamado de Rei dos Reis com força para fazer frente ao Império Romano Germânico. Um verdadeiro rei divino que governará o mundo. E se não conseguirem? Eles inventarão. Imagine daqui a alguns anos Sherlock Holmes substituindo o velho Messias. A ele será atribuída uma origem obscura que ponha em dúvida sua descendência cristã. Haverá boatos de que ele tinha raízes judaicas, já que a lenda diz que o verdadeiro Messias viria no seio dos judeus.
Também lhe darão uma morte trágica, talvez por ser pego numa armadilha mortal pela traição de seu caro amigo Watson. Então Sherlock será proclamado um mestre supremo, que fez verdadeiros milagres no âmbito da ciência criminal. E na sua boca serão colocadas inúmeras frases de bem-aventurança. Será um exemplo de conduta a ser seguido. E sua brilhante trajetória na criminalística será comprovada pelos escritos de Sir Arthur Conan Doyle, que revela inclusive o endereço do grande mestre Sherlock, local que poderá ser visitado pelos historiadores e arqueólogos do mundo inteiro à procura de provas de sua existência. Como um número pequeno de pessoas consegue iludir e enganar tanta gente? Porque tem muito mais gente tola do que má. No dia seguinte, eu estava de volta à minha rotina entediante quando recebi uma mensagem de Ronaldo que me fez sorrir. Faça um projeto de lógica para a cidadania e escreva um livro. Eu cuidarei para que seja vendido no mundo inteiro. Assim que fizer fortuna, ponha seu projeto em prática. Eu lhe direi como mantê-lo em segredo para que não seja destruído nem pelos tolos nem pelos maus. Fim.